Aleluias, aleluias. Ó Pai, em Teu nome, Senhor, nós viemos aqui nessa noite para Te adorar, para exaltar o Teu nome santo de Israel, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor vive dentro de nós, o Senhor vive dentro dos nossos corações, porque Jesus disse que aonde há um ou dois ali reunidos em Teu nome. Ó Pai, é a Tua palavra, é a Sua voz que diz que ali o Senhor estará no meio de nós. E nós cremos, Pai, que a Tua presença, aleluias, a Tua presença ela é tão viva no nosso meio como dentro de nós. O Senhor se faz presente aqui neste lugar. O Senhor se faz presente aqui no nosso meio. A presença dEle vai na nossa frente, vai adiante de nós, quebrando grilhões, quebrando correntes, aleluia, dissipando potestades malignas, curando enfermos. Nós estamos diante de uma grande presença de Deus neste lugar. Nós estamos diante de um ambiente de glória, aleluias, onde a presença dEle é tão notória às nossas vidas nessa noite. E hoje nós viemos aqui para estar contemplando essa presença, para estar agradecendo o nosso bondoso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem realizado no nosso meio, amém? Todos podem dizer amém? Aleluias, a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, vocês estão bem? Aleluias, pode se sentar em nome de Jesus, aleluias. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, meu coração se alegra muito. E sempre eu costumo dizer que eu estou muito feliz e hoje não será diferente, amém? Quero agradecer aqui a oportunidade do meu pastor Jefferson por ter me dado essa honra de trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas, aos nossos corações. Não deixe que nada venha dispersar o seu olhar, a sua mente, seu coração da palavra do Senhor, amém? Porque a palavra ela é viva. Diga aí, a palavra ela é viva. Aleluias. E nós sabemos que é a palavra que vai transformar as nossas vidas, que vai fazer com que nós que somos cristãos, nós que servimos um Deus todo-poderoso, é a palavra que vai fazer como cada dia a dia a gente possa ficar mais parecido com Ele. Amém? E hoje eu vou falar de um tema que nunca foi ministrado por mim. E há 23 anos eu ouço falar desse tema. E a palavra de Deus está recheada dessa palavra que é promessa. Amém? Diga assim, promessa. Quem tem promessa aqui do Senhor? Aleluia. Não vou perguntar de novo. Eu quero ver convicção no seu coração. Eu não, o Senhor. Quem tem promessa aqui do Senhor? Amém. Aleluia. Nós somos filhos de Deus e cordeiros dele. E todos nós temos promessa da parte do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Amém? A partir do versículo 37, diz assim: Pois para Deus nada é impossível em todas as suas promessas.
E disse então Maria: eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Eu vou repetir essa parte B, o versículo 37 e 38, para ficar bem fixado no nosso coração, amém? Pois para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. O versículo 38, e disse então Maria: eu sou, cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Já há algum tempo eu tenho meditado na palavra do Senhor e uma vez eu fui falar algo para uma pessoa e o Senhor me deu essa palavra para me passar para essa pessoa. E passado um certo tempo, Deus ele me fez lembrar de novo dessa palavra e eu comecei a meditar e o Senhor começou a me revelar grandes coisas. A partir desse texto que conta a história de Maria, que todos nós conhecemos, uma história linda. Maria, ela se dispôs a ter um filho, Maria era virgem. E aqui nos versículos anteriores, no 35, no 34, então ali o anjo, ele apareceu a essa moça virgem, ela estava noiva de José. E esse anjo, ele apareceu, e no versículo 34 diz assim: disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Quando esse anjo ele veio de encontro a Maria, ele disse: Maria, você terá um filho. E Maria naquele momento começou a questionar o anjo, várias dúvidas surgiu ao coração dela. Mas em nenhum momento ela saiu correndo, ou ela diz: não, eu não quero. Mas certamente Maria, ela era uma moça virgem, ela era uma pessoa natural como eu e você. E ela tinha as dúvidas delas, e ela começou a questionar o anjo. E ela disse, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. E por isso, aquele santo que de ti nascerá, será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo o 6º mês para aquele que era considerada fértil. E o anjo aqui foi falar da Isabel, que era prima de Maria, e a Maria naquele momento ela entendeu o propósito a qual Deus tinha com ela. E nós sabemos que se Maria não quisesse a promessa, se ela não quisesse ter aquele filho, naquele momento, ela ia perder algo lindo, porque ela engravidou de Jesus Cristo, onde Jesus ele deu a vida por mim e por você, onde o filho de Maria foi o Salvador de Cristo. E aqui quando fala, pois nada para o Senhor é impossível. E quando nós trazemos essa palavra, meus irmãos, para os dias de hoje, quando nós começamos a pensar em promessas, quando Deus ele nos faz uma promessa, Ele quer ver a sua postura diante dEle, Ele quer ver a sua perseverança. Porque toda promessa há uma espera. Amém? Diga assim, toda promessa há uma espera. E a semente aqui foi através de uma palavra. O anjo, ele disse uma palavra. E essa semente, pelo Espírito de Deus, Maria viveu algo sobrenatural da parte de Deus, porque ela se dispôs. Ela acreditou no Deus a qual ela servia, que Deus não deixaria ela envergonhada. Ela se dispôs e ela disse sim para o Deus, porque naquela época, nos dias de hoje já é vergonhoso, naquela época era muito mais vergonhoso ainda. E pode ter passado muitas coisas na cabeça de Maria,
mas ela acreditou. E agora passando aqui, lá para Romanos, capítulo 4. Aleluias. Romanos, capítulo 4. Aqui vai estar falando sobre Abraão, e eu vou ler a partir do versículo 17, 4:17, diz assim: E como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, e perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se fossem. Aleluias. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Todos nós conhecemos, pode deixar sua Bíblia aberta aí que a gente vai continuar lendo o texto. A história de Abraão. Abraão teve uma promessa na vida de Abraão, ele foi pai de multidões. Mas teve também um processo a qual Abraão precisou passar. Só que Abraão, ele creu, quando Deus veio a ele creu naquela promessa. Sabe, porque muitas das vezes, irmãos, promessa não é algo que você pode alcançar. Promessa muitas vezes é aquilo que você vê e que se torna impossível. Viu, Mônica? Promessa é o que você olha. É a situação que você olha e você pensa com seus olhos naturais. Isso é impossível. Sabe? Porque você fica diante de situações que Abraão aqui, ele creu contra a esperança. É como se houvesse uma esperança natural e outra espiritual. O que nós temos que crer é na esperança espiritual, é algo que nós sabemos que só o Senhor, que é dono de toda promessa. Sabe, a palavra dele fala que ele não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele sempre vai ter prazer em me abençoar, em abençoar os filhos dele, a igreja dele. Porque quando Deus ele traz uma promessa para a vida de alguém, isso glorifica a Deus. Em outras palavras, isso vai trazer glória para o Senhor. Sabe? E todas as vezes que uma pessoa dá um testemunho, todas as vezes que uma pessoa ela dá um testemunho diante de Deus, é como se Deus estivesse fazendo assim: ei, eu quero fazer novamente. Eu quero repetir o que eu fiz na sua vida, eu quero fazer na vida da outra pessoa. Sabe? E muitas das vezes nós retardamos aquilo que o Senhor nos entregou. Ele entrega aquilo que Deus ele prometeu para as nossas vidas e nós se escondemos. Nós nos covardeamos diante daquilo que ele realizou nas nossas vidas. Sabe, eu costumo dizer que um testemunho é um anúncio do Evangelho. Porque o Evangelho de Lucas, Mateus, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, ali a gente vai ler vários testemunhos. Não é um anúncio do Evangelho? Então, quando Deus ele realiza algo nas nossas vidas, é um anúncio do Evangelho. Quando você abre a sua boca e fala assim: o Senhor ele fez na minha vida. Sabe, quando Deus ele traz um testemunho de enfermidade, de cura,
É Deus falando, ei, eu quero curar de novo. Eu sou o Deus que fiz essa cura, que eu realizei esse milagre, ei, eu quero fazer outro milagre. Sabe, por isso que eu fui tão pronta a dar o meu testemunho. E hoje de manhã, quando eu estava em casa em oração, quem é aquele que Deus, Ele ouve todas as nossas orações. Ele ouve todas as nossas orações. E nenhuma palavra que nós falamos diante do Senhor, ela é perdida. A palavra de Deus fala que as nossas orações, ela chega até o trono de Deus de forma transformada. Porque muitas das vezes nós não sabemos orar como convém. Por isso que é muito importante, aquele que falar em línguas, ore em línguas. E eu falei, Senhor, eu estou com saudade do seu altar. Foi isso a minha oração. Falei que eu estava com saudade. E que se eu tivesse uma oportunidade, eu iria dar o meu testemunho. Sabe, foram 23 anos de perseverança. E nós somos falhos. Mas em nenhum momento eu não duvidei do poder de Deus na minha vida. Sabe, teve dias que eu olhava no mundo natural, naquela esperança natural, e às vezes faltava fé, mas a perseverança nunca faltou. Porque se Deus fizesse, Ele continuaria sendo Deus na minha vida. Ou se não fizesse, eu continuaria esperando. Sabe que nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Sabe, irmãos, essa convicção que eu falo, quando nós perdemos ela, a promessa, ela é perdida também. E eu trouxe aqui um sinônimo de convicção que diz opinião firme a respeito de algo. Convicção quer dizer opinião firme a respeito de algo. É como se a gente estivesse próximo a ter a votação aí do Bolsonaro e o Lula, dos dois presidentes. E lá no depósito onde eu trabalho, a maioria, né, ia votar no Lula. Pensa na convicção que eu estava. Eu sei que nós cristãos, qualquer pessoa que chegasse diante de você, quisesse fazer a sua cabeça para você votar no outro presidente, você votaria? Você não estava convicto? Pois é essa convicção que nós temos que ter diante da nossa promessa. E ele diz mais. Opinião firme a respeito de algo, base em provas. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aqui no dicionário Aurélio diz, tem que ter uma base. Uma convicção, ela tem uma base de provas. A Patrícia mesmo, ela é palestrante. Quando você está palestrando, você não tem uma convicção de algo que você está falando, porque você sabe o que você está falando, porque você sabe que funciona. E essa base de provas, aqui ó, palavra de Deus. É a gente ter convicção do que a palavra de Deus, ela funciona. Sabe, é você falar, Senhor, eu estou vendo acontecer na vida da minha irmã, do meu irmão, na vida do pastor, mas eu vou ver acontecer na minha vida. Isso é convicção. E continuando, ou uma razão íntima, algo que você carrega dentro de você e que ninguém vai tirar, sabe? Não vai ser, irmãos, os dias difíceis. Não vai ser
Aqueles dias que você passa por aflições, que você tem aquela ansiedade ou aquela depressão, ela te pega, às vezes sem acontecer nada na sua casa, na sua família, vem aquela tristeza. Sabe, não vai ser aquele desânimo que você olha naquele novo caminho que Deus ele preparou para você e você sabe que você precisa trilhar. Nada disso vai te fazer parar diante de Deus. Essa é a perseverança que Deus procura nos corações fiéis a Ele. Porque nós temos que crer no Deus ao qual nós servimos. Abraão, amados, ele não tinha ali uma Bíblia como nós temos. E quando eu estudo a história de Abraão, eu fico pensando, Senhor, ele não tinha a Bíblia. Sabe? A promessa ali era algo distante, algo longe. Mas ele creu, porque ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que ia acontecer na vida dele. Só que nós conhecemos a história de Abraão, e Abraão ele tentou dar o seu jeitinho, né? Como às vezes a gente quer colocar a nossa mão, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer impressionar, a gente quer dizer vai, a gente quer colocar na parede. E a gente sabe que Abraão, ele retardou a sua bênção, ele retardou a sua promessa. E aí veio Ismael, o seu primeiro filho. Quando Abraão ele recebeu a promessa, ele tinha em torno de 75 anos, mais ou menos. E a promessa demorou a chegar para Abraão. E aqui no versículo 19 diz, 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. E conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé. Pensa, Abraão não tinha filhos. E nem a sua esposa não. Os dois já estavam em idade. E aqui ele recebe uma promessa que ele será pai de muitas nações. Que ele podia contar as estrelas do céu. Sabe que Deus ele sempre vai ter umas promessas assim que vai nos surpreender? E o tempo que a gente vai viver essa promessa será muito maior do que o tempo que você esperou. Abraão viveu isso. E aqui fala sem enfraquecer na fé. E a gente sabe que a fé, ela funciona, é a gente acreditando naquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Mas a gente consegue enxergar no mundo espiritual que já foi conquistado para mim e para você. Nós que somos filhos de Deus, já foi conquistado na cruz do Calvário todas as coisas que nós precisamos nele. Já foi conquistado. E por isso que a palavra de Deus diz, manda uma ordenança para que nós possamos crer nele. Ter fé. E não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois era já quase de 100 anos. Ele não se atentou para as dificuldades. E a gente, ser humano, olha para onde? Pensa aí no seu coração, para onde você olha quando você está passando dificuldade? Para onde você se atenta? Sabe que muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida. As coisas não é rompida, sabe? Que muitos de nós, as pessoas têm chamado de Deus para que possa ser cumprido nessa terra. Como a palavra de Deus nos manda ide, fazer discípulos. E as pessoas estão estagnadas. Porque elas estão olhando para o seu ego, para a sua incapacidade. Sabe? E Deus nessa noite, Ele diz assim, não somos nós que fazemos. Sabe, não é eu que faço nada, eu não faço nada, é o Senhor que faz por mim.
Sabe, as vitórias que vêm diante da minha vida é o Senhor que sempre vai achar graça a nosso favor e Ele sempre vai estar de braços estendidos para nos abençoar. Sabe, não se diminua. Sabe, Deus tem ministrado aqui no meu coração, você tem se diminuído diante de circunstâncias. Você sabe que Deus não gosta disso? Deus, Ele não se agrada de covardia. Deus não se agrada de incredulidade. Deus não se agrada de você abrir a sua boca e dizer que Deus, Ele não vai fazer na sua vida. Porque quando nós temos ingratidão, quando nós temos incredulidade dentro do nosso coração, em outras palavras, é isso que a gente diz. É isso que a gente fala. Deus, o Senhor não é capaz de cumprir a promessa na minha vida. O Senhor não é capaz de realizar isso na minha vida. O Senhor não é capaz de trazer a cura sobre a minha vida. E aqui ele vai falar sobre isso. Abraão, ele não tinha vitalidade. Não é algo sobrenatural? É ou não é, gente? Começa a pensar aí. É algo natural? Não é. E é assim que o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas. E muitas das vezes por isso que nós retardamos muitas bênçãos, porque eu canso de dizer que nós não somos pessoas naturais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra potestades malignas espirituais no reino do Espírito. Pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Versículo 20. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Aleluias. Aleluias. Ele não se deixou levar pela incredulidade. Hoje nós podemos ter Abraão como nosso exemplo. Eu não sou incrédulo. Declare isso dentro de você. Eu não sou incrédulo. Eu creio no Deus a qual eu sirvo e que nada é impossível para o Senhor. Sabe, é uma promessa que ele diz sim e depois ele diz amém. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e Ele sempre vai estar com seus braços estendidos. Ele sempre vai querer nos abençoar. Por mais que muitas das vezes Ele nos corrige, Ele sempre está nos corrigindo. Porque um filho que ama, um pai que ama o filho, ele vai trazer correção para aquele filho. Para que aquele filho não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe, para que ele prossiga nesse novo caminho que Deus tem preparado para nós. Sabe que nós somos pessoas cristãs e muitas das vezes nós falamos algo que não agrada o coração de Deus. E por isso que isso retarda a promessa, ou ela, muitas das vezes, tem uma música aí que costuma dizer assim que aquele que não tem promessa não morre, alguma coisa assim. Morre, gente. Tem muitas pessoas que têm promessa e morrem. Isso não é bíblico. Se teve um coração incrédulo, se não perseverou, se não permaneceu firme como filho de Deus, como que Deus ele vai cumprir a promessa? Deus ele quer realizar grandes coisas nas famílias que está aqui nessa noite, amém? Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer sarar, Ele quer fazer tudo novo. Então, convicção é um sentimento. Então, tome muito cuidado com o que você tem guardado no seu coração. Tome muito cuidado que, ao invés de você ter essa convicção em um Deus que pode todas as coisas, você tem alimentado a incredulidade. E incredulidade, ela é bem pequena.
sabe? O inimigo, ele vem como pezinhos de algodão ao nosso derredor. E ele começa jogando setas de coisas insignificantes na nossa vida. E quando nós não vigiamos a nossa boca e ali nós lançamos algo no reino do Espírito, aí sim, ele começa a trabalhar em prol daquilo que nós falamos, em prol daquilo que nós pronunciamos. Então tome cuidado do que você tem pronunciado diante do Senhor. Tome cuidado, porque a promessa de Deus é para todos. E no versículo 21 ele diz: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi creditado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que ele fosse levado em conta. O versículo 24, gente, é poderoso. Diga assim, é poderoso. Olha o que o versículo 24 diz. Eu vou ler o 23 para quem não prestou atenção, amém? Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse levado em conta. Aqui, o autor de Romanos está falando assim que o que está escrito aqui não é só por causa de... Aleluia. Não é só por causa de Abraão, mas no versículo 24 diz: mas também por causa da nossa causa. Eu vou repetir: mas também por causa da nossa causa, a igreja. A quem há de ser imputado a nós, e que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. E ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Eu amo esse texto. Depois, se vocês tiverem um tempo na sua casa para você estar meditando aqui, Romanos capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Vocês vão ficar maravilhados. O que é dito aqui nesses capítulos. Porque todos aqui me conhecem aqui bastante tempo, não é? Acho que a maioria, né? Para quem não sabe, quando eu me converti, quando eu me casei, o meu esposo não era convertido e nem eu era. E aí então, eu decidi trilhar um novo caminho. Servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou resumir porque eu creio que um dia eu vou dar um testemunho assim mais detalhado para vocês. Irmãos, se passaram 23 anos. Fala assim, 23 anos. É muita coisa, não é? Não. Não é muita coisa. Quantos anos Abraão esperou? É porque nós somos ansiosos demais. E nós queremos que aconteçam as coisas já. Sabe, mas Deus, Ele quer preparar as nossas vidas. Ele sabe o dia certo, o momento certo, a hora certa, de acontecer todas as coisas. E hoje o meu esposo, ele desceu as águas. Amém? Eu acho até ele está meio surpreso de eu estar falando aqui, né? Mas um dia eu creio que ele vai dar o testemunho dele. Hoje ele deu esse passo de fé, de descer as águas. E foi um passo verdadeiro. Porque houve coisas que aconteceram, sabe? No reino do Espírito. Batalhas foram travadas.
precisou de auxílio do meu pastor em oração, e porque o inimigo, ele já é um derrotado, mas ele trabalha contra nossas vidas. Por isso que aquelas pessoas que têm promessa para o ID, que tem chamado da parte de Deus, sabe? Não espere sentado nessa cadeira. Não espere você estar preparado. Não espere você ter a unção dobrada sobre a sua vida. Você que tem o chamado de Deus, da parte de Deus, Deus está falando com você nessa noite. E para testificar isso, seu coração agora está, acelerado. Porque o inimigo, ele tem pressa às vidas. Ele tem pressa. E a gente vê que nós somos filhos de Deus, pessoas cristãs, muitas das vezes tem parado no meio do caminho. E tem olhado para o mundo natural e tem parado e tem dito: Senhor, se o Senhor tem chamado, então faz assim, assim, assim. Não. Somos nós que temos que dispor e fazer para o Senhor. Porque o favor de Deus, ele vai vir sobre as nossas vidas. Diga assim: o favor de Deus vai vir sobre a minha vida. E esses dias atrás eu falei que a igreja não tinha espírito de timidez, espírito de covardia. Eu torno a repetir que não tem. Você não tem espírito de covardia, você não tem espírito de timidez. Nós temos ousadia no Senhor. Sabe, quando a gente fala assim de chamada, as pessoas pensam que é só estar aqui no altar, ministrando, pegando o microfone. E a gente sabe que vai muito mais além do que estar aqui. Sabe, a gente ter um chamado diante do Senhor e colocar esse chamado em prática, é dizer: Senhor, eis-me aqui. Se for para o Senhor me usar, para mim ali no meu colega de trabalho, e levar uma palavra para ela, ou fazer uma oração, ou me dispor a dizer que eu sou filho de Deus, o que o Senhor tem feito na minha vida, e testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, porque, como eu disse aqui, testemunha é o quê? Um anúncio do Evangelho. É Deus anunciando, e muitas das vezes a gente não tem feito, a gente tem parado, a gente tem esperado as coisas acontecerem. Não espere, sabe? Não espere esse sentimento chegar no seu coração de que hoje foi o dia que Deus escolheu para que você começasse a prosseguir diante de Deus. Não. Às vezes, muitas das vezes, esse sentimento ele não vem. Pode vir confirmações, pode vir palavras em profecias. Deus pode usar o nosso pastor ou outros profetas para ir de encontro a você, a falar com você, mas é você que tem que se dispor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir o ID. Porque tem muitas vidas perecendo lá fora. Tem muitas vidas perecendo. E próximo da minha casa abriu lá um centro espírita, né? Vou falar assim porque próximo da minha casa. Gente, se vocês verem o tanto de carro que para naquela esquina, a Avenida Estrela Sul. Eu peguei o Lucas, eu fui no mercado lá próximo e eu fiquei assim: Senhor, tem misericórdia. O tanto de carro lá da avenida até lá em cima, como se tivesse uma festa. Para ir nesse centro espírita, que é na esquina, que abriu, gente, já tem mais ou menos uns 2, 3 meses que abriu. E a gente começa a ver a diligência que Satanás ele tem para poder ganhar essas vidas, para poder pegar essas vidas. Sabe, lá de casa eu escuto gritos, amores, coisas horríveis.
desse lugar. Então hoje o Senhor, Ele nos chama a atenção. Ele chama a atenção da igreja. Muitos aqui têm chamado da parte do Senhor e têm esperado o quê? Têm estagnado. Sabe, a palavra de Deus nos manda que nós possamos perseverar nele. Perseverar na palavra dele. Perseverar na doutrina dele. Porque aquele que tem promessa, aleluias, o Senhor sempre será fiel para cumprir. Amém? Só para encerrar aqui, eu quero ler com os irmãos lá em Salmos. Aleluias. Então, irmãos, tome muito cuidado com o sentimento de incredulidade, de medo, de incerteza. Muito cuidado com esse sentimento, porque isso pode retardar a promessa de Deus nas nossas vidas. Aleluias. Glória a Deus. Deus nessa noite, Ele está nos firmando, amém, na promessa de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Esse Salmo 40 é um salmo bastante conhecido, que ele sempre tem falado muito comigo. Aleluias. Abraão, irmãos, a única evidência que ele tinha era a palavra. Diga assim, a minha única evidência. Não, mais forte. A minha única evidência sempre será a palavra. Aleluias. Não deixe que seus pensamentos venham se desviar para a direita ou para a esquerda. Não deixe, não permita isso na sua vida. Vai acontecer dias que você vai sim ficar mais desanimada, mais desfalecida. Mas isso tem que passar. Isso não pode permanecer. E aqui ele fala assim, em esperar com paciência. Quem aqui gosta de esperar? E com paciência, né, Michele? A Michele até... O Salmo Davi, ele sabe muito bem o que é esperar. E ele até escreveu um salmo sobre isso. Esperar com paciência. Sabe, esse esperar com paciência é você tirar as suas mãos daquilo que só o Senhor pode fazer, irmãos. Sabe, aquela situação que trouxe a sua mente agora e você diz assim, ei, eu tenho que tirar as minhas mãos. Para Deus realizar uma promessa. Para Deus chegar e fazer algo na minha vida que precisa ser feito. E para ontem. Porque a gente tem pressa, não tem? E se a gente tem pressa, vocês acham que Deus não tem? Ei, você acha que Deus não tem pressa de realizar essa promessa na sua vida? Porque se lá atrás eu falei assim, que quando Ele nos abençoa, quando Ele nos dá uma graça, quando isso é merecido por nós, Ele é glorificado, não somos nós. Quem é glorificado é Ele, é o Senhor dos exércitos, a glória vai ser dEle, não é minha. Não é mérito meu, não é mérito de quem andou comigo esses anos tudo, quem me ajudou em oração, não é mérito da minha mãe, mas o mérito sempre vai ser do Senhor, a glória sempre será dele. E por que muitas das vezes a gente olha para o que a gente está passando e a gente não quer esperar? Sendo que a palavra fala, esperei com paciência. Davi, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, Ele me inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mais uma vez eu aqui falando de oração. Porque a gente fala do que de fato a gente vive e a gente fala do que de fato Jesus nos ensina.
a gente fala também de fato o que está escrito na palavra dele. E quando Davi aqui, ele estava passando por uma situação muito delicada, e ele falou assim que ele esperou com paciência no Senhor. É algo que precisaria ser acontecido para ontem, porque ele estava sendo perseguido. E ele tinha certeza de que o clamor dele, que ele fazia diante de um Deus vivo, diante de um Deus que pode todas as coisas, estaria ali para ouvir Davi. E ele tirou-me de um laço, de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Esses versículos aqui, irmãos, são aqueles dias que a gente tem passado, que muitas das vezes a gente costuma dizer que é um deserto. Quem aqui conhece e já passou? Que são dias difíceis que a gente trilha. E aí ele continua a dizer: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que desviam para a mentira. Muitos são o Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo, manifestá-los, mas não mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes. Aleluia. A evidência da palavra. Algo que somente o Senhor pode realizar nas nossas vidas. Mas muitas das vezes é preciso que a gente possa confiar nele e esperar no Senhor e se colocar diante de Deus. E uma coisa que é muito importante, irmãos, é a gente sempre estar na posição, como se a minha promessa fosse chegar hoje. Quem entendeu? É você, Patrícia, estar na posição e crer e acreditar como se a sua promessa fosse chegar hoje. Essa é a convicção. A convicção que nós temos que ter dentro de nós. Convicção de que Deus, ele realizou em muitas vidas, mas ele também vai realizar na minha. É a convicção de que esse problema que você passa na sua casa, e muitas das vezes, sabe, você tem falado com o Senhor, eu não vou aguentar, não estou mais aguentando. E aí vem um descanso de Deus sobre a sua vida, porque Ele sempre vai dar o descanso. Ele sempre traz esse descanso, porque não é com a nossa força, nem por violência, mas é o poder de Deus. É o poder da palavra. É essa palavra que é viva. É essa palavra que é eficaz. Irmãos, eu tive uma promessa assim quando eu me converti. E depois disso, o Senhor sempre tem me lembrado dessa promessa. E é como se fosse assim um quebra-cabeça, sabe? É como se uma promessa fosse formando outra, E assim quando eu vim para esse lugar, para esse ministério, Deus usou também a vida do pastor Jefferson para falar de novo dessa promessa. E aí no meu pensamento, eu falei assim, ai Senhor, a promessa. E o que eu pensei naquela hora, Deus falou. Porque Ele lê os nossos pensamentos. Amém? Ele conhece o seu coração.
Sabe, Ele sabe tudo quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro. E aí começa a passar tantas coisas na sua mente. De tudo Ele conhece. Ele sabe também que muitas das vezes você entra no seu quarto para orar e muitas das vezes você não tem palavras. Então você fica calado e as lágrimas começam a descer pelo seu rosto. Ele conhece cada lágrima. Porque a palavra de Deus fala assim que Ele conhece, Ele sabe, Ele conta a cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Então nada. Vem aqui, pastor Samuel, em nome de Jesus. Já está acabando meu tempo. Não vem pensar que nenhuma oração será em vão quando você se dispôs a descansar no Senhor. Sabe, a fazer aquela oração de entrega ao Pai e ter a certeza e ter a convicção de que Ele vai fazer na sua família, de que Ele vai fazer na sua casa e de que Ele vai te oferecer o desejo do seu coração. Isso se tiver pautado na palavra dele. Hoje eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aleluia. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluias. 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 Eu quero que você grave uma coisa no seu coração nessa noite. Porque a gente sabe que muitas coisas é falado e às vezes a gente se perde um pouco do que foi ministrado, mas guarde uma coisa no seu coração. A evidência sempre será a palavra de Deus. Abraão, ele tinha isso como evidência, porque Deus lançou uma palavra sobre a vida dele. E ele diz que sobre essa palavra que foi lançada. Então se apegue à palavra de Deus, irmãos. Feche seus olhos. Aleluia. Se apegue à palavra de Deus. Sabe, você que tem um chamado para o ministério, se apegue à palavra de Deus. E fala, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui a me dispor, a me obedecer, a ser obediente, porque o Senhor, nós sabemos que Deus, Ele age em cima de princípios. Deus não vai te colocar, irmão, uma pessoa que não está sendo obediente diante da palavra dEle, e vai te colocar para cuidar de um povo. Nós precisamos ser obedientes, ser submissos à autoridade e a obedecer os princípios de Deus para as nossas vidas. E a gente pensa assim, mas o que eu estou fazendo, Senhor? O que está acontecendo? Sabe, às vezes é momento da gente chegar na nossa casa e a gente pensar, sabe, e começar a se arrepender. A pensar nas nossas atitudes e ter verdadeiramente o arrependimento genuíno dentro de nós. Porque às vezes algo está travado no reino do Espírito, por causa das nossas atitudes. Sabe, nessa noite que você possa fechar os seus olhos, que você possa começar a agradecer ao Senhor. Sabe, chegou o dia de você começar a orar ao Senhor e dizer, Pai, eis-me aqui. Sabe, eu quero esse descanso, eu quero esperar no Senhor com paciência. Eu quero me deleitar nas coisas que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero esperar, Pai, essa promessa, porque nós sabemos que o Senhor, Ele irá cumprir cada promessa que Ele prometeu ao seu Filho. Mas para isso que nós possamos nos dispor a estar em obediência com o Senhor, amém?